Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre os ciclos biogeoquímicos. Hoje nós vamos falar de 3 ciclos biogeoquímicos: o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do fósforo. Então, vamos lá para a aula, tá? Então, gente, nós vamos começar falando sobre o ciclo do oxigênio. Mas antes de falar sobre o ciclo, primeiro nós temos que conhecer esse carinha que é o oxigênio, esse elemento que é tão importante para nós seres vivos, tá bom? Então vamos lá. Pois bem, o oxigênio. O oxigênio, ele é um elemento extremamente importante para a sobrevivência de todos os seres vivos, incluindo nós, tá bom? Por quê, tia? Porque o oxigênio ele está envolvido em uma série de processos muito importantes e essenciais para os seres vivos, como é o caso da respiração. Então, gente, todo organismo vivo que faz a respiração, portanto, vai precisar do oxigênio, porque, como vocês sabem, o oxigênio é o gás utilizado na nossa respiração. Pois bem, além de ser utilizado na respiração, o oxigênio também está envolvido, por exemplo, na formação da camada de ozônio, que mais tarde nós vamos conhecer melhor, vamos entender melhor por que essa camada de ozônio é tão importante, tá bom? Além disso, o oxigênio ele está envolvido nos processos, nas reações químicas de combustão. Tia, o que é a combustão? A combustão nada mais é do que a queima. Então, quando você queima qualquer tipo de material, você está promovendo uma reação química que é chamada de combustão. Então, por isso o oxigênio ele é tão importante, porque ele está envolvido em uma série de processos que está relacionado aos seres vivos e que são importantes para nós seres humanos, como é o caso da combustão, que é utilizado em uma série de atividades humanas, como a gente vai ver mais aqui na frente, tá bom? Além disso, é importante saber que o oxigênio ele é um dos elementos mais abundantes do nosso planeta. Tanto é que 21% da nossa atmosfera, a camada de gases que recobre o nosso planeta, é composta por oxigênio, tanto na forma de gás oxigênio, que é aquele utilizado na nossa respiração, quanto na formação da camada de ozônio, tá bom? Então, no nosso planeta, o oxigênio ele é encontrado em 3 reservatórios. Onde, tia? Na atmosfera, na biosfera, que somos nós, seres vivos, e na litosfera, né? Nas rochas, no solo, tá bom? Então, como eu disse para vocês, na atmosfera, que é um dos reservatórios deste gás, ele pode ser encontrado na forma de oxigênio gasoso, que é o gás oxigênio, na forma de gás carbônico, né? E na forma de ozônio, formando lá a camada de ozônio. Então tá aí. Agora que nós conhecemos um pouco melhor o oxigênio, vamos conhecer o seu ciclo, tá bom? Mas, né, eu trouxe aqui uma revisão para vocês sobre o que é a combustão. Provavelmente vocês já estudaram isso em séries anteriores, mas vale a pena relembrar, tá bom? Então, como eu disse para vocês, a combustão é uma reação química de queima. Quando você queima qualquer material, você está fazendo uma combustão, tá bom? Então, toda reação de combustão, ela vai obrigatoriamente envolver 3 coisinhas. Que coisinhas são essas? Um combustível, que é o que vai ser queimado, um comburente, né, que é quem faz a queima desse combustível, que no nosso caso aqui é o oxigênio, tá bom? E uma fonte de ignição. Bom, tia, eu não entendi muito bem, mas a senhora poderia dar um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor, tá bom? Por exemplo, quando você queima madeira, né, que eu coloquei aqui para vocês, ó, quando você queima a madeira, quais são esses três processos envolvidos? Então, primeiro, nós temos o combustível, que é o que vai ser queimado, que no caso é a madeira.
Nós temos o comburente, que no nosso caso é o oxigênio, que é o que promove a queima do combustível, promove a queima da madeira. E temos uma fonte de ignição, pode ser uma faísca, no caso pode ser um fósforo, pode ser um isqueiro, enfim, qualquer coisa que forneça a energia inicial para o processo da combustão. Detalhe, é importante ressaltar que a combustão ela é uma reação em cadeia. O que quer dizer uma reação em cadeia? Depois que você começa o processo de combustão, ele próprio gera a energia, que seria a fonte de ignição, para continuar o processo de combustão. Então, por isso que ele é chamado de reação em cadeia, tá bom? Além disso, a reação de combustão, ela é uma reação exotérmica. Ah, tia, o que é uma reação exotérmica? Reação exotérmica é aquela reação que libera energia, geralmente na forma de calor. Então, você já deve ter percebido que quando o fogão está ligado, quando você está próximo de uma fogueira, você sente calor, né? Fica mais quente o ambiente. Por quê? Porque a reação de combustão, que é a queima, ela gera calor, ela é exotérmica, ela libera calor, tá bom? Tia, a senhora me lembrou uma coisa. Quando eu vou cozinhar, eu utilizo o fogão, certo? Mas qual é o combustível do fogão? O combustível do fogão é o gás, tá bom? Então, toda e qualquer combustão vai envolver um combustível, um comburente, que é o oxigênio, e uma fonte de ignição. Pode ser um fósforo, um isqueiro, enfim, qualquer coisa, tá bom? Que dê esse calor inicial. Pois bem, antes de falar do ciclo, também nós vamos relembrar dois processos que estão diretamente ligados à ao ciclo do oxigênio, que é a fotossíntese e a respiração. Gente, esses dois processos são realizados por os seres vivos, certo? E eles vão estar intimamente relacionados tanto ao ciclo do oxigênio quanto ao ciclo do carbono, enfim, há uma série de ciclos biogeoquímicos que é importante, por isso, a gente relembrar ou conhecer, tá bom? Então, a fotossíntese, como vocês devem lembrar, é o processo de que os organismos fotossintetizantes, também chamados de autótrofos, né, porque produzem seu próprio alimento, eles fazem, né, através de uma reação que envolve o gás carbônico, a água e a energia da luz do sol, tá bom? Então tá aqui, gente, ó, a fotossíntese é realizada pelos organismos autótrofos, né? O que é um organismo autótrofo? Que produz seu próprio alimento, também chamado de organismo fotossintetizante. Tia, quem são esses organismos autótrofos, fotossintetizantes, que realizam fotossíntese? São as plantas, né? Os vegetais, de uma forma geral, algumas algas, algumas bactérias, o fitoplâncton. Então, todos esses podem realizar uma espécie de fotossíntese, tá bom? Pois bem, essa fotossíntese, como eu disse, é uma reação química que envolve o consumo de gás carbônico junto com a água e com a energia do sol. Então, a fotossíntese ele vai juntar gás carbônico da atmosfera, que a planta vai retirar da atmosfera, a água, que, por exemplo, a planta vai retirar do solo, junto com a luz do sol e vai formar uma molécula orgânica, que é, no caso, a glicose. Além da glicose, também gera gás oxigênio. Tá, beleza, entendi. Então, a fotossíntese junta gás carbônico mais água mais a luz do sol e forma glicose e oxigênio, gás oxigênio. Tá, beleza. Agora nós vamos entender o processo de respiração. Então, a respiração ela é realizada tanto pelos organismos autótrofos quanto pelos organismos chamados de heterótrofos. Tia, esse nome eu não conheço. Pois bem, os organismos heterótrofos são aqueles que não são capazes de produzir seu próprio alimento. Então, não fazem
fotossíntese, certo? Então, como eles não conseguem produzir seu próprio alimento, o que é que eles vão fazer? Vão se alimentar de outros seres vivos. Ah, tia, então tá beleza. Então quer dizer que eu sou heterótrofo? Exatamente. Nós, seres humanos, somos heterótrofos, porque nós nos alimentamos de outros organismos, de outros seres vivos, tanto de vegetais quanto de outros animais, como por exemplo, quando a gente consome a carne, certo? Ou o ovo, sei lá. Então, a respiração ela é realizada tanto por esses organismos que fazem fotossíntese, por exemplo, as plantas, quanto também é realizada por nós, seres heterótrofos, que não produzimos nosso próprio alimento. Beleza. Esse processo ele é utilizado pelos seres vivos para obter energia, para produzir energia. Ah, tia, para que eu quero produzir energia? Eu não vou ligar uma lâmpada em mim. Ah, tia, não entendi. Então, gente, essa energia não é a energia que a gente vê, né, a energia elétrica que faz os nossos aparelhos funcionarem. Na verdade, essa energia é chamada de energia química. Ela é essencial para que o nosso corpo funcione. Então, ela é essencial para que o corpo dos organismos vivos, né, dos seres vivos, funcione. Então, para a gente conseguir respirar, para a gente conseguir bater o coração, para a gente conseguir fazer o nosso cérebro funcionar, a gente precisa de energia, porque as nossas células precisam de energia, tá bom? Então, o processo de respiração, ele é feito por nós seres vivos para obter energia para o nosso corpo funcionar, tá bom? Então, como que ocorre a reação da respiração, né? Uma reação química também. Na respiração, o que vai acontecer? Eu vou pegar a glicose, que é o açúcar, juntar com o gás oxigênio. Então, a glicose vem da nossa alimentação, o gás oxigênio da nossa respiração, a gente retira do ar, certo? E vou fazer o quê? Vou quebrar essa glicose em moléculas, né, em substâncias mais simples, formando o gás carbônico, a água e energia. A energia para o meu corpo funcionar. Pessoal, observem. Os dois processos são inversos. São inversos. Veja só como esses dois processos, como você pode ver, como esses dois processos são inversos. Então, na fotossíntese eu utilizo o gás carbônico e a água e a energia, e produzo glicose e gás oxigênio. Já na respiração, o inverso. Eu utilizo a glicose e o oxigênio e produzo gás carbônico, água e energia. Então, veja como esses dois processos são inversos. Aqui eu coloquei uma figurinha só para vocês verem. Na fotossíntese, eu utilizo o gás carbônico e produzo oxigênio. Já na respiração, eu utilizo o oxigênio e produzo gás carbônico. Esses processos vão estar relacionados tanto no ciclo do carbono quanto no ciclo do oxigênio. Pois bem, no próximo vídeo a gente vai conhecer de fato o ciclo do oxigênio, depois de entender esses dois processos. Então, até a próxima!